Muito bem, estamos de volta. Estamos de volta. Esperar aqui. Muito bem, Ana, Sarita, estamos de volta, estamos de volta. Estamos de volta. Nelson, Miranda, Dória voltou, Rodrigo, Dani, Tati, Ana, Mike, já já o PA tá entrando aí. Tivemos um desencontro de agenda. Pelo menos agora eu não vou ficar mais gago, né? Porque eu tava aqui tentando ler o que estava acontecendo aqui e olhando para vocês aí. E aí agora não, agora tudo em ordem. O PA já tá entrando lá. Vou esperar ele mais um minutinho aqui, ele deve de aparecer. É, muito bem. Aí o PA já está aqui. Joia, PA, deixa eu chamá-lo. Pronto, adicionar. Rapaz! E aí, Cris? Grande PA. Cara, desculpa a confusão toda, eu estava inclusive agora lavando louça, olha só que interessante. Você sabe que eu falei, né? Quem já teve a oportunidade de participar contigo no app, já viu Tá, você em algumas situações sem voz. sim. Eu comentei, eu falei assim, a hora que o PA entrar aqui, eu tô vendo ele em tantas lives que ele vai estar sem voz aqui. Não, então, exatamente, eu tinha acabado uma live e aí a sua estava na nossa organização, que amanhã às 19h30 aconteceu isso. Mas, cara, eu peço desculpas, desculpa a todo mundo aí que se organizou para isso. Agora, tem um ponto importante que você falou da voz, né? Eu aprendi a cuidar da voz com os atletas da voz, que inclusive amanhã é o congresso de fonoaudiologia dos atletas da voz, e a 1h da tarde é o tema para eu falar o que eu faço para cuidar da voz, para ficar lá praticamente 15 horas por dia falando naquele nível de intensidade, entendeu? Tem técnica Sim. para tudo, viu, Cris? Aliás, você me recomendou uma fono uma vez, cara, que ela salvou minha pele. Lembra que eu tinha um treinamento de 2 dias para dar e os 2 dias anteriores ao treinamento eu estava sem voz nenhuma. Liguei para você, me ajuda! Aí você me recomendou a doutora lá e ela me deu um exercício. 2 dias depois eu estava com a voz pronta para fazer o treinamento, cara. Maravilha. Sabe o que eu vou fazer aqui agora? Convidar, pegar aqui a minha rede, todo mundo está sabendo, mas eu vou convidar muita gente aqui. Eu sugiro Pô, que todo mundo faça isso, mesmo porque a gente vai ter um tema bem interessante aqui, que eu agradeço extremamente esse convite e o painel que você criou aí, cara, de altíssima qualidade, hein, Cristiano? foi bom, cara. Ontem o Fernando esteve com a gente, o Fernando Dalgalarrondo, foi bacana. Foi um sucesso a live também. Quase Então, todos os nós... meus amigos da velha guarda estudaram com o Fernando. Eu nunca tive a Sim, oportunidade. A gente só se encontrou em eventos de PNL. Isso coisa de 15 anos atrás, tá? Então é, foi. Fernando é fera o negócio aí. Eu estava falando Não, antes de você entrar, que ah, eu tenho 3 livros seu aqui, ó. nossa, que legal. Já é a terceira remessa, porque eu sempre que encontro alguém que eu entendo que precisa de uma palavra bacana, eu entrego um livro seu, cara. É uma honra, meus amigos aí da ISAT, tanto você como o Dorian, entendeu? Então eu fico extremamente feliz e satisfeito. E te falar uma coisa: o meu novo livro vai ser lançado agora o mês que vem. Ele estava pronto desde dezembro e a gente começou a se organizar, porque tem a época da escola, entre Uhum. outras coisas. A gente falou: vamos lançar em maio, né? Ele físico, só que aí a gente vai usar a estratégia de lançar o e-book agora no mês que vem. E no Perfeito. momento propício a gente faz o lançamento oficial. E o nome dele já tinha sido escolhido, chama-se Dance com Seus Medos. Puxa vida, tem tudo a ver com o nosso dia de hoje aqui, né? Tem tudo a ver com o nosso dia de hoje, tem tudo a ver com o nosso momento atual. Perfeito, perfeito. Antes de você entrar, eu estava começando a gaguejar aqui já, né? Tudo Olha o bem? home office aqui, ó. É isso aí. Ela adora as lives. Boa demais. Pia, a gente trouxe como tema para a gente trabalhar hoje como é que a ansiedade, né, pode afetar a nossa performance. E eu não sei, acho que todo mundo que está na nossa rede aqui conhece o PA, mas de repente se tem alguém da minha rede que não conhece o PA é escritor, palestrante, é empresário, fundador, né, da Master Soul, né, agora Agora é Master Soul. deu uma É, Master Soul, né? O PA, mentor, coach executivo. Tenho o prazer de dizer que você é um mentor e um cara que, pô, também inspira
Tô até com a camisa sua aqui em homenagem aqui, uma atitude que te move aqui, ó. E eu tô com essa aqui, o app. O que significa app? Deu um picotado, não sei se é a sua internet, se é a minha aqui, mas A deu sua uma enroscadinha. tá dando algumas E, travadas Pia, pra dessa internet gente... aqui. App, olha só, amor pelas pessoas. É, boa, boa, show de bola. É uma nova sigla, né? É, isso aí, Ô, cara. Pia, Assim, pra gente vamos lá. começar a entrar no assunto aqui, ontem na live que eu tava com o pessoal da BTD, até que eu falei com o Igor que eu ia te provocar com isso, né? Tá, Porque assim, eu já ouvi muito você falar sobre VUCA, sim. certo? Uhum. E parece que o mundo achou um jeito de evoluir a versão do VUCA. É uma espécie de VUCA 2.0. Rapaz, Né? E parece que, assim, de alguma forma, o universo está tentando buscar um equilíbrio, sabe, Piau? Onde os governantes parece que não tomavam uma atitude com o aquecimento global, essas coisas, aí a natureza foi lá e falou assim, ó, já que vocês não querem tomar uma atitude de vocês, eu vou parar tudo para que tudo se resolva. É a maravilha. impressão que dá. Tem algumas perguntas, vou até pedir para o pessoal depois, clica aí no ponto de interrogação, responder essas perguntas, Tá e o Cristiano picotando vai um pouco a conduzindo sua aqui. net aí, Piau. Tá Congelou picotando? um pouco isso. É, tá, Espera um congelou pouquinho. um pouco. Tá, deixa eu só ver onde que eu estou conectado na internet. Espera um pouquinho. Não, tô em 5G aqui, tô bem conectado, mas vamos lá. Esse horário Tá também é um bom. horário que tem bastante pico, né? Então, o que Sim. acontece com essa questão, né, se a gente olhar para o momento atual? Tem uma provocação muito forte, né, Cristiano? Assim, eu acho que se a gente não fez isso pelo amor, se a gente não fez uma provocação, uma mudança que a gente escolheu mudar de uma maneira global mesmo, isso veio do ambiente. Assim, eu acredito muito que é uma mensagem muito forte da natureza sem levar para o lado religioso, nada disso. Estou falando Uhum. de espiritualidade nas organizações, espiritualidade nos países. Que, para mim, espiritualidade é você ser a melhor pessoa que você pode ser, conectado com seus valores. Não estou. Essa religião não é aquela. É quando você se conecta com o seu mais íntimo, quando você se conecta com as suas sombras, quando você olha para dentro e olha para o lado e começa a ter um olhar para as pessoas, um olhar de compaixão, um olhar para o todo, porque estamos, né, judiando do planeta. E Uhum. quando a gente fala de níveis de consciência, quando a gente vai para um nível mais alto de consciência, tem pessoas que até hoje nem o próprio lixo recicla, sabe? Não pensa na economia da água que ele está utilizando, e entre outras coisas, porque ele não está pensando nas futuras gerações. O ser humano não está pensando que daqui a pouco ele tem um neto, tem um filho que vai usufruir do quê? Então a gente não cuidou, não está cuidando. Então, duas coisas que motivam as pessoas a fazer as mudanças. Ou a motivação vem pelo amor, pelo prazer, né? Ou vem pela Uhum. dor. São as duas coisas que fazem a gente mudar e ter essa motivação para mudar um comportamento, uma mentalidade. Sim. Infelizmente, está sendo pela dor agora. E você muito bem sabe, você como estudioso de neurociência, o nosso cérebro, ele é um teflon para as boas experiências e um velcro para as más experiências. A experiência negativa, ela cola mais, ela impacta mais e ela é mais contagiosa. E essa experiência, de certa forma, num primeiro momento vista como negativa, ela está impactando muitas pessoas. Mas tem um Sim. chamado muito forte do mundo para a gente para o mundo que eu quero descer. O vírus, o que está por detrás do vírus é um outro vírus, principalmente no Brasil. É o vírus da ignorância, é o vírus da ganância e é o vírus do ego, do egoísmo. Então, esses três vírus que vêm do quê? Do ser humano. Então, quando a gente olha para países, sem falar de política, mas olhando no contexto do ser humano, você olha para os Estados Unidos, eles investiram 2 trilhões de dólares para resolver uma questão econômica. Nós não temos condições de fazer isso. Sim. Não é a mesma situação. Mas não temos condições de fazer isso e ainda estamos, de certa forma, presos num jogo egóico, muitas vezes ignorante, num jogo de ganância, e a gente se esquece do que é mais importante nesse momento, que é conexão, Ô, Pia, compaixão. você, aproveitando até uma frase que tinha uma camisa do app, que diz o É, seguinte, né? O sacrifício é temporário e a recompensa é para sempre.
Você acha que a gente vai ter um aprendizado grande com isso? Eu que provoco. Você já teve alguns aprendizados? Muitos, muitos, muitos. Estamos tendo aprendizados. A gente está numa fase que vai vir uma fase mais desafiadora ainda. O ser humano ele se adapta, né? E os brasileiros têm muito forte isso. Isso é muito lindo em nós, que nós somos adaptáveis, principalmente nos momentos mais difíceis. Então, um mês de quarentena, a gente já se adaptou. Só que esse momento atual agora é um momento que está se tornando mais crítico. E alguns já se adaptaram, se acostumaram e começa a ter talvez um comportamento mais não tão cauteloso. E isso começa a ser um risco também, porque já teve muito aprendizado também. O aprendizado, por exemplo, de você olhar mais para a sua família. É o que eu falava agora numa live com a Salisa, que a Salisa tem lá tem os desafios, ela é uma guerreira, uma empresária hoje, que é o seguinte, a gente quando está preso numa situação como essa, onde você não tem controle da situação, a gente se revela. O ser humano, no meu ponto de vista, se revela de 3 formas. Ou você dá poder para ele, Cris. Já experimentou dar poder para um funcionário que nunca viu aquilo? Sim. Se transforma. Transforma, é de cima para baixo, né? Não é mudança de baixo para cima, é de cima para baixo. Quem é esse ser humano, né? Quando tem poder, e ele usa mal o poder muitas vezes. Sim. Outra forma é o lúdico. Porque o lúdico leva a gente para um estado de descontração, de espontaneidade. E eu costumo dizer, a gente se revela. E o terceiro ponto é o que está acontecendo agora, a pressão. A pressão do ambiente durante muito tempo faz a gente se revelar. E o se revelar é o seguinte, é mostrar a nossa principal natureza. E a nossa natureza mostra o quê? Mostra as nossas sombras, mostra a nossa luz. Então aquilo que não está tão bem resolvido, que as pessoas não têm tanta consciência, vai ficar escancarado. Muita sujeira está debaixo do tapete. Alguns relacionamentos nas suas famílias ou íntimos, eles estão destruídos já. E nesse momento isso vai ser potencializado. Sabe quando você tem aquele rio calminho, você olha e fala, nossa, tá bonito esse rio, né? Se você secar esse rio, você vai ver um monte de lixo, sujeira e todos os bichos vão aparecer. Tem uma alegoria que eu gosto, PA, que diz o seguinte, que quando a maré baixa, a maré não desnuda a pessoa, ela revela o que ela estava vestindo. Exatamente. E revela o nosso íntimo, a nossa essência, revela aquilo que a gente acredita. Que aí a grande oportunidade que a gente tem de aprender algumas coisas. Porque é fácil, assim, aquele exemplo que eu dou, né? É fácil uma pessoa ficar numa caverna 24 horas por dia, preso, enclausurado. Eu sou o cara que medito, estou aqui sozinho. Isso é fácil, comparado a você conviver com pessoas 24 horas por dia durante o mês inteiro nesse momento que está. Aí que a gente mostra nossa verdadeira forma de lidar com o outro, porque o aprendizado, principalmente emocional, se dá na relação. Ninguém aprende sozinho. Se dá interagindo com outras pessoas. Perfeito. Então um aprendizado maravilhoso nesse momento. Tem uma pergunta que eu tinha deixado contigo aqui, que eu acho que até veio, alguém fez também aí, Pia. Como é que você está vendo o mercado na volta disso tudo? Como é que você está enxergando, sabe, desde relação entre colaboradores com a empresa? Como é que você está vendo isso? Existem já alguns estudos futuristas que falam sobre tendências, tem até coisas muito profundas, tá? Tem lá as 10 tendências pós-coronavírus, né? Então, a tendência desde o modelo de trabalho mudou, a relação mudou, esse modelo home office, muitas relações mudaram o jeito, os negócios vão ter que se reinventar, tá? Não dá para prever tantas coisas, mas a gente só tem certeza de uma coisa, é um novo normal. Porque quando a gente fala algumas pessoas falam assim, puxa, quando que vai voltar ao normal? E até outro dia com o Dr. Fábio Gabas, que é um neurocientista maravilhoso, ele falou assim para mim, ele falou, pelo amor de Deus, eu não quero que volte ao normal, onde 9 milhões de pessoas por ano morrem de fome, onde as pessoas olham para os seus egos, olham para os seus umbigos, esse normal eu não quero que volte jamais. Então vai vir um novo normal, e um novo normal que venha com mais compaixão, que venha um novo normal onde as empresas se tornem mais espiritualizadas. É a história lá do B2B, B2C, esquece isso, agora é H2H, né? É humano para humano. É construir ambientes psicologicamente saudáveis, ambientes que gerem essa segurança psicológica para as pessoas, onde elas têm o direito de ser elas mesmas, o direito de expressar suas emoções, expressar os seus pensamentos. E muitas pessoas hoje se sentem tão acuadas, presas num ambiente onde tem que criar várias personas para sobreviver. E talvez isso
vai aos poucos deixar de existir. Perfeito. Eu fico imaginando o seguinte, né? O líder, por exemplo, que se deparou com essa situação do nada, né? Ou seja, parece que caiu uma bomba de repente e transformou tudo. O líder que era centralizador ou um líder com ego muito grande se deu muito mal nesse momento, né, PA? Você sabe que eu já estou percebendo dos movimentos que aconteceram? Eu estou conduzindo muito comitê de crise, gestão de crise, liderança, facilitando as conversas entre grupos e líderes, com coaching de grupo. Estou fazendo muito isso, eu praticamente fico o dia inteiro fazendo isso. E aí o que acontece que eu estou percebendo? Tem grupos que já criaram estratégias da seguinte forma. Está numa reunião em algum aplicativo, Zoom, Teams, qualquer um desses, e aí, quando tem algo que discorda, eles começam a trocar mensagem no WhatsApp. Sabe aquela fofoca que acontece nos bilhetinhos? Tá no online, trocando mensagem. Você viu que besteira que ele falou? E é isso, aquilo. E eu já vi esse movimento, eles me confidenciando isso. Então, assim, trazer o comportamento do mundo corporativo presencial para o online assim, é o tiro no pé e vão ficar fadados ao fracasso, tá? Porque nesse momento agora, o que se exige das pessoas? É demonstrar transparência, vulnerabilidade, não tem essa história de demonstrar lá a síndrome do herói, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque o líder está com medo também. Então, soluções importantes, comunicação, 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 comunicação constante. Abrir espaço nas reuniões para todo mundo respirar. Assim, eu comecei a respirar, meditar dos primeiros 3 minutos nas reuniões. Num primeiro momento, antigamente, quando eu faço isso presencial, o que é isso, o que é aquilo? Agora, no online, a primeira coisa que eles falam e as coisas que eles mais gostam. Por quê? Todo mundo entra numa reunião, Cris, tenso, cada um na sua agenda, e muitas vezes uma agenda oculta. E aí, o que acontece nesse momento? Está todo mundo num nível de sintonia totalmente diferente. Aí você tem que levar as pessoas para o mesmo nível de estado de espírito, que a partir dali a gente começa a construir. E quem tem que fazer isso é o líder. Então o líder tem que trabalhar muito forte essa questão do propósito dele. Porque o que é o ego? O ego nada mais é a demonstração, através dos comportamentos, dos medos que os líderes têm. Então, cada um tem o seu medo de não ter o suficiente para sobreviver, que ele está no estágio de sobrevivência, tem que cortar custo pela carne. Esse medo excessivo faz ele se tornar um ditador, porque diminui a confiança, porque se ele não controlar, não fizer do jeito dele, ele tem medo do quê? De não dar conta do que vai acontecer. Então esse medo faz ele se tornar um ditador. Ou então o medo de não ser querido, o medo de não gostarem dele com a ação que ele está tendo. Esse medo gera um comportamento muito paternalista, porque ele começa a dizer sim para todo mundo, não é assertivo, e sim para todo mundo é o não para ele. Ou então o terceiro medo, que é o medo de não ser bom o suficiente. É o medo de não dar conta, é o medo de não ser o número 1, é o medo de não ser importante. E esse medo faz ele centralizar. É aqueles líderes que gritam com as pessoas, que se colocam, porque quando eu diminuo alguém, eu estou simplesmente aumentando a minha confiança. Isso é covardia. É covardia, mas é medo. Então, às vezes medo de não ter resposta, né? E não ter resposta está relacionado ao medo de não ser bom o suficiente, porque eu tenho que ter todas as respostas. Então a melhor coisa agora é demonstrar vulnerabilidade. Em todas as relações, a pessoa que mostra suas verdadeiras vulnerabilidades cria relações de verdade. É hora de todo mundo junto co-criar, co-criação. Colocar na mesa e juntos a gente vai fazer muito mais forte isso. Esse é o modelo de você criar um ambiente seguro, um espaço seguro, onde as pessoas consigam expressar isso. E colocar, gente, eu tenho dúvida, eu não sei o que vai acontecer, ninguém tem clareza. Mas uma clareza a gente tem que ter, clareza do que a gente quer construir agora. Essa clareza tira as pessoas do foco do medo e dessa ansiedade. Porque o medo, ele é muito mental, tá? Se a gente for perceber, o que é o medo real, Cris? É alguém com uma arma na sua cabeça. Sim, sim. Agora, o medo mental é esse foco excessivo, obsessivo nas perdas, no que o outro vai pensar de você, nas possibilidades que ainda não aconteceram. A gente cria a teoria da conspiração e fica preso no medo. É trabalhar esse mental. Perfeito. Alguém perguntou aqui no grupo, PA, o que é esse novo normal? Se você pudesse explicar o que tem nessa frase com o novo normal.
Olha, no meu ponto de vista e tudo que eu estou estudando, pesquisando, tudo que eu estou, inclusive, aprendendo com as empresas, né? Porque está surgindo padrões comportamentais diferentes nessa pandemia. Então, o novo normal são pessoas que se preocupam com as outras pessoas. O novo normal são pessoas que equilibram a sua conexão em casa com o trabalho. O novo normal são pessoas que colocam em primeiro lugar a sua saúde. Quantas pessoas vêm negligenciando a sua saúde e agora percebe que, puxa vida, eu tenho que cuidar. O novo normal é você ter pessoas que percebam que não vão conseguir ter resultados sozinhas. A gente precisa de gente, precisa de conectar, pensamento colaborativo. Então, o novo normal é a gente se espiritualizar e olhar e ter um pensamento diferente em relação a quem está do seu lado. Porque, Cris, sempre nós tivemos vários desafios que a gente tem hoje. Só que Sim, agora sim. pusemos uma lupa em cima, gente passando fome, porque o salário que ele ganha é para pagar as contas de casa e comida. Se ele não tem mais o salário, porque alguns trabalhos ele não consegue mais ter agora, o que acontece? Está passando fome. E aí a gente está percebendo o quê? Um foco tão profundo de pessoas no nível de colaboração que isso toca meu coração. Eu estou conduzindo com 20 empresas. Eu abri uma campanha com 20 empresas. Eu estou fazendo team building e algumas palestras para empresas que se cadastraram e não precisa me pagar. Em troca, eles vão comprar cestas básicas. Ontem eu fiz com o grupo Elfa, lá de uma indústria distribuidora de medicamentos, para 100 líderes. Pô, E eles vão bela contribuir. atitude, cara. Hã? Bela atitude, cara. Assim, é pouco porque eu pensei, e eu não precisaria falar isso aqui para você. E por que eu estou falando? Porque há 2 semanas atrás eu vi um dono de restaurante fazendo os deliveries dele com toda a equipe. Nos intervalos eles faziam as quentinhas, e as quentinhas para distribuir nas comunidades carentes. E assim, aí eu vi o Fogaça fazendo isso. Eu vi pessoas se Uhum. movimentando para gerar recursos. E eu falei, gente, a gente pode fazer muita coisa. E aí perguntaram aqui a Crescimento Master Soul. Eu tenho um amor enorme pelo Crescimento, a empresa que eu constituí junto com o Arthur Diniz, e tive a oportunidade de me realizar como empreendedor. Eu vendi toda a minha participação no final de janeiro para um grupo francês e na sequência eu abri a minha nova empresa, que é a Master Soul. Então eu tive a minha realização como empreendedor, estou direcionando meus esforços com essa questão de segurança psicológica para as organizações, inteligência emocional, estado de flow, que é minha grande paixão, levar isso para as empresas e para o mundo inteiro. E aí hoje eu tenho possibilidade de poder fazer essa escolha. Então estou reservando assim alguns horários na minha agenda para fazer esse trabalho. E o que é legal? As empresas estão se esforçando ao máximo para gerar lá 500 cestas básicas para uma comunidade carente em troca de eu fazer um trabalho com eles, uma mentoria, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então eu estou contando isso para que algumas pessoas se inspirem também com aquilo que você tem. É um talento, é uma habilidade desenvolvida, é uma facilidade, porque quando nós estamos presos no nosso umbigo ou no estado de medo, o nosso cérebro vai para aquilo que é uma solução óbvia, que muitas vezes não é a solução que precisa para aquele momento. Mas quando a gente está num estado de conexão muito maior, de contribuição, o nosso cérebro ele vai buscar soluções disruptivas, inovadoras, coisas diferentes. Então, um novo normal também é a gente ter esse trabalho de contribuição muito maior. Se cada um faz um pouquinho, imagina o que acontece nesse país, Cris. Perfeito, perfeito. Concordo contigo, cara. Acho maravilhoso e esse novo normal que realmente seja espalhado pelo mundo de várias ações desse tipo. Concordo plenamente contigo. O PA, e aí o seguinte, saindo da zona de conforto, e acho que esse momento tenso, né, esse problema todo, faz com que a gente se mexa de forma diferente e vai tirar muita gente da zona de conforto, porque não vai dar para ficar lá. Certo? Então, como é que Certo. a ansiedade, como é que esse certo caos pode trazer para a gente um benefício? Todas as crises de transformação, eu faço muito, meio que um processo de antroposofia. Assim, se a gente pensar naquele conceito dos setênios, né? A cada 7 anos a gente tem um ciclo, uma crise de transformação, um impacto. E a gente, quando a gente olha para essa timeline da nossa vida, a gente vai perceber as crises de transformações. E uma outra coisa que a gente percebe, eu conduzo isso há muitos anos, olhando essa análise da linha da vida pessoal e profissional das pessoas. Os maiores marcos que as pessoas se lembram e que gerou grande aprendizado foi aquilo que foi impactante. Quer ver uma coisa? Você se lembra do seu melhor professor? Aquele que Lembro. foi
Lembra? Você se lembra do seu pior professor? Ele foi Lembro um também. carrá. Lembra? Por quê? Ambos foram impactantes. Tá? Aquele que foi mediano ou medíocre, você não vai se lembrar, porque não teve impacto. Isso está relacionado ao nosso processo de aprendizagem. Né? Então, tudo aquilo que tem impacto, ele vem junto com emoção e significado. Tudo que tem impacto, tem emoção e significado, cola no nosso corpo, vai para a nossa memória de longo prazo. Você vai se lembrar. Por exemplo, 11 de setembro, o que você se lembra? Lembro até onde estava. Lembro que estava comendo no momento. Aquele impacto te marcou você, tudo bem. Você teve alguns aprendizados, mas você não estava tão envolvido ali, mas teve aprendizados. Só que agora a gente está envolvido, nós fazemos parte disso. Então, este impacto, ele vai ser lembrado e ele vai gerar na gente, sim, algumas transformações. E aí está um ponto importante. A gente tem que usar isso agora a nosso favor, porque vai ser antes e depois do coronavírus, tá? Então, o que acontece, por exemplo, numa analogia simples, quando você pega a lagosta, tá? Simples mesmo, para todo mundo entender. A lagosta, quando ela está crescendo, ela tem o casco dela, né? E aí começa a doer, começa a incomodar tanto, porque está limitando o crescimento dela. Sabe o que ela faz? A natureza. Ela vai para debaixo das rochas para se proteger, tira o casco, cresce, espera até nascer esse novo casco nela para poder sair, porque ela se sente protegida. Ou seja, gente, na natureza, a dor que ela sente é provocada para ela crescer e para ela se desenvolver. Então, essa dor, essa zona de desconforto, ela vai deixar a gente mais forte. A gente pode escolher sofrer ou a gente pode escolher aprender com a dor. Porque a dor ela é real, o sofrimento é uma escolha. Então, uma vez eu trabalhando, o Cristian, foi uma metáfora assim, simples e muito linda, de um gerente de um instituto de pesquisa de Campinas, num programa de liderança. Ele falou assim para mim: PA, eu estava escutando outro dia o Globo Rural e eu tive o maior aprendizado da minha vida. E eu fiquei pensando, o que ele aprendeu no Globo Rural para a vida? Né? Ele falou assim, aí eu estava vendo lá, naquele momento, do abate do gado, do boi. Então ele entrava numa fila e ali ele ficava se debatendo, porque no final da fila tinha lá as marteladas, bem na cabeça, naquele momento era assim que fazia. E ele morria boi, porque era o abate. E os bois ficavam se debatendo, eu fiquei vendo aquilo. E alguns veterinários especialistas contando aquilo e explicando. Que aí o boi chegava a determinado momento, ele parava de se debater, porque estava se machucando. E deixava. Porque ele falava que o boi já entendia que aquilo ia acontecer, então ele parava de se machucar. Ou seja, eu vou ter que passar por isso. No caso do boi, ele ia morrer. Aí ele falou assim, PA, eu tive um maior insight na minha vida, porque às vezes eu fico me debatendo tanto, eu fico me machucando tanto, eu fico machucando até as pessoas ao meu redor por algo que é imprescindível. Eu vou ter que passar por isso. Então eu vou passar da melhor forma que eu posso passar. Vai doer, vai. Mas deixa fluir. Eu preso no estágio da resistência, não a querer admitir aquilo, a gente sofre e faz as pessoas ao nosso redor sofrer também. Então é mudança de mentalidade. Eu sempre sugiro, faça uma lista agora dos ganhos que você tem. No final do dia, faz uma lista do diário das suas emoções. O que está vivo dentro de você? O que está sentindo nesse momento? Para você tirar aqui do seu coração, para você tirar aqui da sua mente e entrar numa terceira posição, olhar para cima do mezanino e olhar para aquilo e falar, aquilo não sou eu. Aquilo faz parte do que eu estou sentindo, mas não sou eu. E aí a gente consegue passar isso de uma forma melhor. Tá, então essa seria uma dica para não enlouquecer nesse momento, né? E assim, a gente vai ter sofrimento, sim. E outra coisa, faz parte da vida isso. Então, é uma dica para não enlouquecer, mas o efeito da pandemia, quando se fala de saúde mental, é o seguinte, tido que você vai ter taquicardia, você vai ter algumas crises em algum momento, talvez de desespero, de ofegante. É fato, eu treino hoje fisicamente 2 horas, até 2 horas e meia por dia, faço meditação, faço o que eu amo, e mesmo assim, em alguns momentos, eu entro num estágio assim. Tá? Então faz parte da característica dessa pandemia. E alguns estudos e alguns especialistas estão dizendo que este impacto na nossa vida, no nosso físico, nas nossas emoções, ele vai perdurar por uns 3 anos. Tá? Você vai se lembrar daqui a 3 anos, você vai ter isso. Então a gente vai ter que fazer um trabalho muito forte de gestão das emoções, um trabalho forte nos ambientes, nas organizações, para poder lidar com isso. Porque isso é muito forte.
Joia. PA, obviamente um dos temas que você tem trazido para a gente também, que é o de alta performance pessoal, né? Como é que a gente faz, PA, para, sabe, para manter uma performance com a cabeça tão pesada? Porque assim, tudo bem, então tem umas técnicas para a gente ficar um pouco mais calmo e tal, mas para poder manter o foco, sabe? Tem alguma técnica, alguma fórmula? Eu sei que você tem até uma fórmula da performance que você apresenta no app, né? Tem, ela não é minha, lógico, ali tem um conjunto de coisas, mas essa fórmula é do Timothy Galloway, uma formação de coach que eu fiz com ele em 2013, que é assim, P igual a P menos I. Performance é igual a Pode deixar pronto. potencial menos interferência. E de qual interferência a gente está falando? Do lixo mental, daquilo que está permitindo tirar a sua energia. Porque imagina o seguinte, Cris, essa interferência é o poder que você dá ao evento. E o Uhum. evento, ele é igual para todo mundo. Só que eu posso olhar para o evento e entrar no estágio de vítima, no papel de vítima, ou posso entrar para o evento, olhar para o evento e entrar no estágio de protagonista, tá? E aí a nossa mente, ela mente para nós. E aí você pode entrar nesse estágio de vítima e se afundar. Aí essa interferência vai subtrair o nosso potencial e é daquele jeito que a gente fica. A gente olha para baixo, fica ali, e agora, e agora? Então, qual que é a estratégia? É mudar essa interferência. E a palavra responsabilidade pode nos ajudar nisso. É a habilidade de resposta. Responsabilidade. Habilidade de resposta que eu posso desenvolver em relação ao evento. E uma pessoa mais hábil em relação à resposta é uma pessoa que tem mais inteligência emocional, é uma pessoa que está se preocupando em fazer as suas respirações profundas para fazer um detox naquele momento, para equilibrar suas emoções, porque cada emoção tem um batimento cardíaco. Então, se eu controlo o meu batimento cardíaco através das respirações, meditação, oração, dar risada, gargalhada, ouvir música, eu entro num estado melhor para poder trabalhar o meu foco e a performance. Então, primeiro caso, eu tenho que trabalhar o meu bem-estar. Primeira coisa, fazer coisa que você gosta. Assim, aqui em casa é bem engraçado isso, porque a gente começou a ouvir Andrea Bocelli, né? E aí a minha filhota, ela canta Andrea Bocelli aqui em casa. Papai, mamãe, eu adoro essa parte que ele fala Minha Família, que é uma música que ele canta Perfect, Perfect junto com Ed Sheeran. Cara, assim, no YouTube, ela tá encantada. Então a gente começou a ouvir ópera, ouvir música agradável, lavando louça juntos, limpando a casa juntos. Então a música tem um efeito fantástico para nós. Existe uma terapia na Alemanha, existe aqui no Brasil também, mas na Alemanha é um grupo que eu estava estudando, que assim, eles conduzem as pessoas a dar 10 minutos de gargalhadas. Em 10 minutos de gargalhadas forçadas, a gente libera, né, acessando o nosso cérebro, os vários neurotransmissores, gerando vários hormônios de profundo prazer. Porque o adulto, naturalmente, ele criou uma camada, uma couraça de aço que eu não posso ser leve, eu tenho que ser responsável, e responsabilidade significa ser duro, rígido, processo, Chato. e faz, e chato, e aí quando você olha para uma criança, você aprende a leveza, a espontaneidade da risada. Então, são estratégias, e nem estratégias, é voltar a viver, resgatar sua criança interior aqui e se conectar, olhando e aprendendo com uma criança. Isso traz um estado de espírito maravilhoso, porque quando você muda o seu estado, você muda a sua vida. Eu brinco que é entrar no estado de beautiful state. Nesse estado, aí você consegue ficar mais focado, você tirou o lixo mental. Aí a gente tem estratégias Pomodoro, estratégias de ter performance, o que for, para você se manter focado naquilo e para entrar no estado de flow. Que não é um estado só easy going, é um estado de flow, é diferente. Se o adulto levasse a sério a brincadeira igual as crianças, né, Pedro? Cara, a gente tem muita coisa para aprender com a criança. É aquela provocação que eu fiz até com a Salisa. Vai lá bater um papo com a sua criança aqui, quando você era pequeno. Ele está satisfeito com o adulto que você se tornou? Essa sua criança está feliz com a pessoa que você se tornou? Essa criança está feliz com a maneira que você está lidando com a situação atual? Com muito peso ou não, ou zero de peso? Porque assim, tem pessoas que nesse momento estão nem ligando para isso. Sim. E não estão ligando, vírgula, tá? Porque a gente vive num país machista que não posso demonstrar vulnerabilidade. Então, né, tudo bem. Não, tudo bem. Coronavírus que vem me pegue. Mas Gente, por que é tão difícil mudar, Pia?
A gente tá, assim, eu não sei se é difícil, talvez essa mentalidade seja um dos fatores também que torna isso difícil. Porque quem diz que é difícil mudar? É, E para quem quem diz que é que, difícil, né? e quem diz que é fácil mudar? Então, assim, a gente cria as nossas armadilhas. Sim. E existe dois estágios, né? Existe aquele momento que a gente tem os nossos condicionamentos, condicionamentos parentais, e existe o momento que da essência mesmo, que a gente pode chamar de sistema default. Sistema default que está lá, arraigado, não é nem crença, tá? Está muito além das crenças. O que gerou as nossas crenças, o nosso mindset, o modelo mental, que nome que a gente quiser dar, está lá na nossa essência, na nossa vivência, nas nossas experiências com pai, com mãe. A gente pode aqui começar a discutir sobre constelação familiar. A gente tem que olhar para os nossos ancestrais. A gente tem que honrar os nossos ancestrais. A gente tem que honrar pai e mãe. Outro dia eu falei assim: vou perdoar meu pai. Perdoar o quê? Quem é você, ser humano, para perdoar o seu pai? Você tem que honrar aquilo que, queira ou não, de uma forma direta ou indireta, ele te trouxe isso, o ser humano que você é hoje. Então, um resgate de honrar tudo isso, olhar, fazer lá, conectador, entender um pouquinho tudo aquilo para trazer para o momento presente, porque, Cris, não existe passado. Sabe o que acontece quando a gente olha o medo? O medo, ele é algo que é uma projeção do passado para o futuro, sabe? Essa projeção. Porque a gente tem que perceber o seguinte: a tela é a nossa mente. A tela é a nossa mente. A Sim. nossa vida, desculpa, a nossa mente é o projetor. A vida é a tela que a gente projeta. Então, a sua vida que você está projetando é o que está na sua mente. Então, quando quer se transformar, mudar a nossa mente. A gente pode falar tecnicamente aqui, por exemplo, sobre o SAR. SAR é o sistema ativador reticular. Nós não enxergamos com os nossos olhos, a gente enxerga com a nossa mente. Se a gente enxerga com a nossa mente, a gente pode entrar um papo profundo aqui no quem somos nós, mas se a gente enxerga com a nossa mente, é isso que eu tenho que trabalhar. É isso que eu tenho que começar a fazer, para começar a perceber a diferença, para começar a entender o que eu posso mudar. Eu tenho que esperar ter dor, ter impacto no mundo para começar a querer mudar? A gente pode aproveitar o momento atual agora para fazer essa escolha, tá? Eu acho que sim, é desafiador, muitas mudanças, mas primeira coisa, a gente tem que mudar aquilo que existe. E para mudar aquilo que existe, eu tenho que ter consciência. Consciência. Boa. Você sabe que eu fiz uma anotação aqui que eu trouxe para você, que eu resgato isso sempre que tem uma sessão de coach, eu resgato isso aqui, cara. Não é? Que é a fórmula da mudança, não é isso? É a forma da mudança que hoje a Crescimento usa bastante na questão do coaching lá. Fala um pouquinho sobre essa fórmula. Que eu acho o seguinte, né? A, eu tenho que estar. O meu estado de estar inconformado, certo? Mas a minha visão, ele tem que ser maior do que a minha resistência à mudança. Certo? Eu tenho que ter muito mais vontade de mudar do que a minha resistência. Não é isso? E aí a gente pode olhar para o nosso querido professor Mário Sérgio Cortella e falar da insatisfação. Perfeito. O inconformismo é essa insatisfação. Quando você faz uma boa refeição, você diz o seguinte no final dela: estou satisfeito. Estou satisfeito significa não quero me alimentar mais nesse momento. Só que para a vida, quando você fala estou satisfeito, você não quer mais. É. E aí tem uma questão importante, uma diferença entre ambição e ganância, né? A ambição está muito relacionado com essa insatisfação. Eu quero mais. Insatisfação saudável é o quê? Eu quero mais, isso me gera fome de vida, mas estou satisfeito com o que eu tenho. Indo para a sua região em Campinas, eu me lembro uma vez que eu vi lá numa frase de caminhão: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Você sabe, uma das maiores insatisfações das pessoas é querer muito aquilo que não tem e esquecer de curtir a jornada, o momento atual das coisas que já tem. A gente sempre fica olhando, mas quando passar isso, como que vai ser? Cara, eu não sei. Você não sabe. Vive aqui agora. É o que nós temos nesse momento. Se conectar, ligar para sua mãe, falar eu te amo,
reconhecer seus defeitos, reconhecer que, puxa, não estou sendo legal nessa situação, reconhecer que você tem que desacelerar, reconhecer que você tem que acelerar. Toda mudança exige movimento, né, Cris? Movimento, movimento. Não importa se o movimento vai te levar para o lado errado. E aí, o que é lado errado? É o lado do aprendizado. Então, assim, toda mudança exige um movimento. E o movimento, ele tem a ver com uma transição. E transição tem a ver com transição comportamental. Uma empresa, quando muda de CEO ou muda alguma estratégia, a mudança é para ter mais resultado. Só que o que acompanha a mudança é a transição. E a transição sempre é comportamental. Você tem que transitar de um comportamento que você estava acostumado para outro. Nós estávamos acostumados a trabalhar presencialmente. Esta mudança, pá, e não é essa mudança nem para ter mais resultado, veio do ambiente. Essa mudança forçou a gente o quê? A ter uma transição. Uma transição comportamental que exige da gente o quê? Desapego. 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 Para aprender. Para reaprender. Ô, Pé, outra coisa que eu ia perguntar para você é o seguinte. Você trabalha muito também a questão da linguagem do amor, né? E esse momento que as pessoas estão vivendo dentro de casa, né? Com pessoas estranhas. Sabia que havia essa pergunta. Não é? Eu estou lidando com pessoas estranhas. Então, assim, se eu conseguir, de alguma forma, lidar mais com conhecer um pouco mais da linguagem do amor, deve ser mais fácil conseguir viver com as pessoas, certo? Olha só, eu fiz uma live na segunda-feira com a psicóloga Cássia Franco. A Cássia Franco é especialista em terapia de casais, sexóloga, um monte de coisa, né? E a gente estava conversando sobre isso. Inclusive, sexta-feira agora, às 6 horas da tarde, eu tenho uma live com a minha esposa, né? Ó, Érica. A Eriquinha, sobre esse tema relacionamento íntimo. Eu vou contar tudo que ela está fazendo, pisando na bola, que impressionante isso. Olha lá, ela está me Você batendo tava aqui. lavando louça, pô. Você me ligou, eu estava lavando louça. É aí que tá. A gente vai falar sobre isso, mas olha só o que acontece. Primeira coisa, um ponto importante, que algumas pessoas não é um tema que estudaram, uma grande maioria. E aí, quando chega esse momento agora, aquilo que você empurrou com a barriga, aquilo que você jogou para debaixo do tapete, agora surge. Eu tenho gente que já me ligou dizendo, eu saí de casa, me ajuda. Tá? Eu direcionei para uma psicóloga. Então, assim, está tendo um índice de separação. E tem pessoas que estão numa relação que nem se amam mais, mas está simplesmente por um único motivo. Está apegado, fica preso no medo, na situação e fala o seguinte, puxa, mas se eu sair e ficar sozinha, não quero, fica preso por outros medos e está ali. E aí agora escancara tudo. E aí tem coisas importantes, vou falar na sexta-feira, mas comento agora. Cara, as pessoas vão fazer atividades que não faziam antes, uma grande maioria não fazia. Tá bom. A secretária do lar não está mais em casa, então tem lá marido, esposa, ou qualquer outro tipo de relacionamento, tem 2 pessoas, 3 pessoas lá. O que acontece? Você tem que se colocar para fazer alguma coisa. Só que o outro fala, não é assim que faz. Pronto, deu pau. Tem que ser do meu jeito. Cara, é o momento de se conectar, é o momento de estar todo mundo junto fazendo, é respeitar. E pingo vira letra nesse momento. Por quê? Potencializa tudo. Mas por quê? Porque foi empurrado com a barriga durante muito tempo. Eu faço muito team building nas empresas. O que nós fizemos em casa? Team building. Eu, minha esposa e minha filha. Tenho 4 folhas ali na geladeira que fala assim dos nossos acordos de convivência, os horários das 6 da manhã à meia-noite praticamente, momento da nossa filha de estudar, momento de brincar, momento de trabalhar, momento que a minha esposa ela é consultora de estilo e imagem, dela estudar, dela fazer os posts dela, muito digital. Então a gente vai combinando. No meio disso tem que parar e recontratar, fazer os acordos. Tem o momento da gente fazer o jogo de tabuleiro com a nossa filha. A gente treina junto de manhã, eu e minha esposa, faz, sei lá, yoga 2 vezes por semana, crossfit juntos. Então a parceria sempre foi muito boa, só que agora potencializou. Mas se a gente não para olhar um para o outro e discutir, fica difícil. Porque não é só as linguagens do amor, sabe, Cris? Tem também as energias. Quando eu falo de energia, eu não vou falar de sexo agora. Todos nós temos as 2 energias, energia feminina e energia masculina. Por exemplo, quando eu quero trabalhar forte uma energia masculina, é a energia do front, que vai para frente, a energia que perfura. A energia masculina é a energia que faz você bater meta, que faz você virar o soldado, aquela uau! A energia feminina é a energia que acolhe, é a energia sensível, é a energia da conexão,
é a energia do olhar para o outro. As duas coexistem. E se a gente não prestar atenção, existem, por exemplo, alguns homens que têm uma energia feminina muito mais forte, se conectam muito fácil, mas precisa da energia masculina para ir para frente, arriscar, bater meta, se colocar, tomar a frente das coisas. Ela vai me dar um boa noite? Não, boa noite aqui. Obrigado, meu amor. Vai lá. Boa noite, não tem preço esse boa noite, né? Então, e aí tem mulheres que têm energia masculina muito forte, aí domina, direciona. Na relação íntima, se ela se relacionar com alguém que tem energia parecida, vão se tornar, talvez, ótimos parceiros, amizade até. Porque o oposto, nesse caso das energias, que aumenta, por exemplo, a sexualidade, aumenta outras coisas. Então, são tantos detalhes, Cris. Aí, quando a gente olha para tudo isso, ainda leva para as linguagens do amor. Tem gente que gosta de ouvir afirmações. Então, você está em casa nesse momento, se você percebe a sua esposa, seu marido, seu parceiro, é um elogio, porque aquela pessoa, talvez, ela quer ouvir. Ela não quer só que você demonstre. Então, tem a linguagem do amor de palavras e afirmação, fala alguma coisa. Tem a linguagem de amor de servir o outro, quer fazer algo pelo outro, facilitar a vida dele. Tem a linguagem de amor, onde você trabalha a questão do receber presentes, mas é um cartão, talvez. A linguagem de amor, que eu até brinco, né? Que é a linguagem de amor do toque físico. Eu brinco lá no app na imersão, que eu falo do sexo selvagem, né? Cara, é tabu. Tem que estar ali, naquele momento, se conectar. Tem alguns casais hoje que estão juntos, não tem relação sexual faz 2, 3 meses, gente. Aí você pode olhar o que vai acontecer. É o momento agora, se bem que agora dizem que os casados estão transando muito mais que os solteiros, né? Então... É verdade. Porque não pode sair de casa, né? O solteiro. Então, mas assim, eu acho que o relacionamento íntimo é muito um olhar para o outro, né? E eu não estou ajudando a minha esposa nos serviços de casa, eu estou fazendo a minha parte, tá? Então, assim, sim, eu me conecto na lava-louça, eu estou fazendo café da manhã, lavo louça, preparo o almoço, a gente limpa a casa juntos, a gente vai se distribuindo e assim a gente vai criando uma relação e a nossa filha está vendo isso, vai falar, cara, é isso que eu quero. Ela está vendo o que é o amor. É difícil, tem hora que quando vai chegando sábado, meu amigo, porque sábado foi dito aqui em casa que é o dia da limpeza geral. Cara, eu adorava o sábado, agora eu falo, nossa, meu Deus, tem que limpar tudo, não dá. É isso. Ô, Pia, então você falou da linguagem do amor da palavra, né? Palavra de afirmação, você falou do toque. Toque, eu Tem falei do servir, receber presentes e ter um tempo de qualidade. São 5 linguagens do amor. Então vamos lá, palavras de afirmação. Um exemplo claro que eu já tive foi o seguinte: um dia eu sem querer, faz alguns anos já, eu mexendo no WhatsApp, mandando uma mensagem para minha esposa, sem querer foi emoji. Eu nem sabia o que era emoji. E aí depois que eu mandei isso, ela falou assim para mim: nossa, você me mandou emojis. Nossa, eu tô tão feliz, ganhei meu dia. Eu olhei aqui e falei, cara, não é possível que uns bichinhos desse aqui fez tudo isso. Aí eu saquei, ela gosta de emoji. Emoji é uma forma de afirmação para ela. E aí eu falei, maravilha, entendi algumas coisas. Então é eu elogiar, perguntar como foi o dia, tá ali. Elogiar as pequenas coisas, tá? Linguagem de amor dela, palavras de afirmação. Ou tempo de qualidade. Chegou em casa, para, respira antes no carro lá, se conecta e pergunta de verdade como foi o seu dia. Tempo de qualidade é aquilo que eu falo, o seu tesouro está onde está o seu coração. Então, se o seu tesouro está onde está o seu coração, aconteceu algo muito legal para você, primeira pessoa na vida que você vai compartilhar algo muito legal é com essa pessoa, quem está do teu lado. Por quê? Se você não compartilhar com essa pessoa, você vai compartilhar com outra pessoa. Qualquer outra, uma amiga, um amigo, você compartilha aquilo, a pessoa, que legal, compartilha com você, aí você se esvaziou com aquela pessoa. Aí você vai para sua casa tentar compartilhar isso com a pessoa que está do teu lado. Você não vai com a mesma intensidade mais. E com a intensidade que você for, você recebe. Aí você fala, vou só compartilhar com a outra pessoa. Sem perceber tanto compartilhar com o outro, você se apaixona. É a vida. Então, assim, o seu tesouro está onde está o seu coração. Então, olhe para o lado e crie e compartilhe isso constantemente. E aí tem a ver com tempo de qualidade. O servir minha esposa, de vez em quando, ela marca médico para mim, faz coisas que eu não peço, mas ela facilita a minha vida. E eu percebi que uma linguagem de amor que eu tenho muito forte é servir.
ser servido nesse caso. Ser servido não é serviçal, não. É facilitar a minha vida para algumas coisas. Eu falo, cara, ela pensou nisso, olha que coisa legal. Aí você quer fazer mais pela outra Sim. pessoa, entendeu? Aí, a palavra de afirmação, tempo de qualidade, servir, receber presentes. Minha esposa foi viajar para a Europa uns 3 anos atrás. Eu tenho o hábito de dar presentes, de lembrar de algumas datas. Eu sempre marco as datas. E ela foi para Paris e eu mandei para o hotel que ela chegou. Ela chegou no hotel, tinha uma encomenda para ela, flores com chocolate. A minha sogra falou, o quê? Ela falou, nossa. Aí os meus cunhados, que não foram, também foram só as filhas e os pais, me ligaram, puto da vida, PA, a próxima vez manda para as nossas também, porque elas estão reclamando aqui porque não receberam também, entendeu? É, ô, PA, e assim, você está sempre em eventos, né? Você é um cara, pô, você é um cara bonito, você é um cara que chama atenção, você tem uma rede social com muita gente e tal. Como é que você lida com o ciúme da Ariquinha? Cara, ciúme todo mundo tem, em maior ou menor grau. Ciúme excessivo é um sinal de insegurança. O sinal de insegurança vem através de uma construção, e uma construção que é baseada em atitudes e comportamentos. Por exemplo, compartilhar com outras pessoas ao invés de compartilhar com ela. Não ter uma relação aberta no aspecto de contar o que está acontecendo, de chorar junto, de dar risada juntos, né? Então, assim, isso é construção, tá? Construção. E a Ariquinha é uma pessoa que ela tem muito assertiva, assim, é uma energia pura, né? Que bate muito comigo em alguns aspectos e tem as suas questões. Mas a partir do momento que você cria na base isso, tá tudo bem. Porque o meu trabalho, principalmente lá no app, em vários eventos assim, eu olho para o ser humano, ele não tem sexo, porque eu tenho amor pelo homem, pela mulher, para todo mundo. O que me interessa ali é o ser humano. E todo mundo percebe isso. Então, não vem investidas assim, não vem desse jeito, porque eu sou muito genuíno nisso que eu faço. Então, um dos fatores que poderiam prejudicar isso é uma agenda oculta. Eu não tenho agenda oculta. Eu sou o que sou, entendeu? E eu sei exatamente o que eu quero para minha vida. E eu sei exatamente como que é o dia seguinte. Eu já vivi a minha vida, eu tenho 48 anos de idade, vou fazer 49 anos esse ano. Então, assim, a gente construiu uma história, tem desafios, tem altos e baixos, a gente briga, a gente se desconecta às vezes, mas a gente tem um objetivo comum. E esse objetivo comum faz a gente ficar muito mais forte juntos, entendeu? Então, assim, ela tira foto, algumas mulheres vêm, quero tirar foto, porque nos grandes eventos lá com mais de 1.000 pessoas tem essa questão, e ela tira foto, ela tá ali, ela tá junta, e a gente vai falar até isso na live de sexta-feira, né? Quero ouvir da visão dela. Mas é isso, eu acho que é tudo uma construção. E esse momento atual, a gente tem a oportunidade, nos nossos lares, construir isso, repaginar, colocar na mesa. Olha, tá fazendo coraçõezinhos assim pra mim. É hoje! É, ó, eu acho que eu já falei isso para a Érica, mas eu vou repetir aqui. Eu tive a oportunidade de encontrar com o PA num elevador em Dallas. Lembra disso? Era umas 7 e pouco da noite, a gente tinha acabado de chegar num congresso. Eu lembro que eu falei com o PA, falei, PA, vamos sair para jantar daqui a pouco, a gente toma uma cerveja? O PA falou assim, não, amanhã eu vou levantar às 5 da manhã porque eu vou treinar. Comecei a correr, cara, depois disso daí. Falei, opa, eu preciso melhorar. E posso te confidenciar uma coisa? Quando eu vejo você e o Dorian correndo, se esforçando, porque assim, o que é esse conceito? Para mim, saúde é número um, tá? Porque quem perdeu a saúde em algum momento reconhece o quanto era importante. Sim. Eu tive os meus momentos na minha vida que eu relaxei e aquilo foi péssimo para mim, na minha trajetória profissional, né? 2 falências de empresa, uma separação num casamento, perdi todo o meu dinheiro, meu filho na época me questionava, até se dirigiu a mim assim, poxa, pai, eu nunca vou ser irresponsável. Tudo isso me marcou tanto que eu falei, nossa. E aí eu olhei para a minha saúde e eu falei, eu tenho que olhar primeiro a minha saúde. Então isso foi muito impactante para mim. E o que eu quero dizer para você, você me viu, te incentivou. E quando eu vejo vocês me incentivam novamente. Porque não é tão fácil acordar às 5:30 da manhã, 6 horas da manhã e falar, yes, eu vou treinar, vou cuidar do meu corpo. Não! Mas depois que você faz, você vê a energia que você sente, a conexão que você tem. E para mim é o tanque de combustível, isso aqui é o nosso templo. O quanto que a gente está cuidando bem do nosso templo, Cris. O templo, o corpo físico, que eu divido em 4 itens, que é a atividade física, sono, hidratação e alimentação. Olhar para esses 4 elementos é o tanque de combustível, quantidade de energia que a gente precisa para fazer as coisas.
E quando eu falei para você do estado de flow é o quê? É você dar o máximo que você tem, com um foco extremamente profundo, com uma motivação absurda atrelada a uma paixão que você tem. Quando você faz isso, esse foco, essa atenção, você entra no flow, que é onde a ação e a percepção se tornam uma mesma e tudo acontece. Mas é um esforço profundo. E você só consegue fazer isso se estiver bem fisicamente, Verdade. mentalmente, emocionalmente. Você sabe que você comentou do Dória, né? Eu tenho o prazer de conviver com o Dória aí há 19 anos. E a gente tem um momento muito legal de fazer a caminhada no final do dia, porque a gente faz como se fosse a última reunião do dia, caminhando. Isso dá uma energia muito boa e cria uma conexão diferente, porque é o momento em que a gente deixa de ser sócio e a gente se torna amigo, sabe? Então tem vários contextos que estão associados com esse momento da caminhada. Cris, vocês tornaram a ISAT uma empresa espiritualizada, uma empresa de verdade, assim, de que tem vida, sabe? Eu vejo isso quando eu vou aí, eu vejo isso, quantas transformações vocês fizeram na vida de vocês, eu vejo o brilho dos seus olhos, o trabalho que você faz, não sei se você faz ainda nos finais de semana, coaching, Isso. você tá presente em todos os eventos, você estuda neurociência, você se formou em várias certificações em coaching, você estuda inteligência emocional, você estuda liderança, você está aqui agora comigo discutindo vários temas. Então, assim, essa busca só traz resultado positivo, entendeu? Fazer tudo isso dá uma sorte danada na vida. Eu falo, É, eu continuo estudando agora, atualmente, quase 2 horas por dia, todos os dias. Eu faço isso há muitos anos. Só que agora potencializou mais ainda. Então eu olho, e nesse momento algumas pessoas me questionaram, falou, PA, você vendeu sua empresa. E o empreendedor, quando vende sua empresa, de certa forma, dependendo da situação, ele atinge a tal liberdade financeira. E eu tenho, assim, muito orgulho de dizer que eu atingi a minha liberdade financeira. Esse ano eu ia morar fora do país durante um tempo, agora não mais, né? Mas mesmo assim eu já acelerei, abri a minha empresa nova, estou focando nisso. E eu falei isso hoje para minha equipe. Tudo que eu faço ali é por pura paixão, é pela alma. E a consequência vai ser financeira, entendeu? Nesse momento atual, eu nunca trabalhei tanto quanto eu estou trabalhando, eu amo fazer isso. A consequência, ela é financeira. Mas quanto mais eu me preparo, mais condições eu tenho e aumenta a minha responsabilidade com o ser humano. O ser humano merece que a gente tenha essa responsabilidade no cuidado com ele. Quando a gente fala da mente. Eu estava conversando ontem lá na live com o Diogo Lara, que é um psiquiatra, médico, PhD, neurocientista, criou o aplicativo Símbolo, de terapia guiada. eu vi no Ele seu, falou assim, eu vi no seu post. cara, ele é fantástico. Ele falou assim para mim, você não é médico, você não é psiquiatra, não é psicólogo, mas tem conteúdos que você aborda num nível com uma profundidade. Eu falei, eu estudo isso há 20 anos. Eu sou matemático, mas eu estudo a ciência do ser humano, do comportamento humano, da psicologia, psicologia positiva, coaching, neurociência, PNL, há muitos anos. Então, uma coisa que eu me desenvolvi foi olhar para o aspecto humano e perceber como que a gente pode se desenvolver através da minha história, através do que eu vivenciei, através da experiência que eu vivencio com as pessoas. Então, assim, é aquela coisa, né? Se você fizer muito uma coisa durante muito tempo, quem trabalha na área financeira, trabalha 10 anos na área financeira, ele olha o mercado financeiro, sabe exatamente o que fazer. Eu olho para pessoas todos os dias. Eu olho assim, eu já consigo me conectar o medo dela naquele momento, a ansiedade no corpo. Eu estudo também o aspecto do corpo, o movimento do corpo, onde que está presa a emoção no corpo da pessoa, porque quando a gente tira foto, existem algumas formas de você olhar para isso da pessoa, algumas emoções elas estão presentes em algumas regiões do nosso corpo. Onde está sentindo aqui, o vermelho, fogo aqui nessa região aqui é o medo. A depressão ela tem uma cor azul gelada no corpo. O que você sente aqui, o que você sente na cabeça, aperto no peito. Então, para cada coisinha, O você tem um Instagram está nome de uma dizendo que vai emoção. desconectar a gente em 1 minuto. É uma pena, cara, porque eu ficaria Nossa! com você aqui. Tenho certeza que todo mundo que ficaria contigo a noite inteira, que é muito bom te ouvir, cara. Quero te agradecer demais, de coração, antes que ele desligue a gente aqui nesses 45 segundos que falta. Obrigado mesmo. Você sabe que é um prazer imenso estar com você. Sou teu fã, tenho você como mentor e transformou minha vida depois do curso que eu fiz contigo, que não foi um, foram vários. Te agradeço mesmo, Piazão, de coração.
Eu que agradeço e vou fazer uma coisa. Você é meu amigo, é diferente. Então, assim, eu quero agradecer, pedir desculpas pelo meu atraso aqui, por essa confusão. Conte comigo em novos eventos. Se quiser fazer uma chamada só para a gente falar de flow, a gente vai destrinchar flow, que eu estudei lá com o Steven Kotler, o que vocês quiserem. Gente, assim que vocês estejam conectados com a alma de vocês. O momento atual exige que a gente olhe para dentro. De verdade, um beijo no coração de vocês. Cris, Sati, Dorian, de coração, obrigado mesmo por ter proporcionado